E hoje vamos falar de Liga dos Campeões, a estreia do Barça, a estreia do Manchester City. Vamos falar de Libertadores. O Flamengo venceu, mas um gostinho meio amargo. E o São Paulo, hein? O que aconteceu com o tricolor do Morumbi lá em Quito, no Equador? Tudo isso e muito mais na nossa resenha. Então chega junto, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Este é o seu, meu, nosso Café com o Leite. Fala, amigos e amigas ligados e conectados no canal. Começando mais um Café com o Leite pra gente falar de tudo que aconteceu no mundo do futebol, no mundo dos esportes, nem tanto, né? A gente tá mais focado no futebol. Na quinta-feira teve Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, teve Libertadores, teve muita coisa pra gente falar, pra gente trocar ideia. Então, chega junto com a gente. Como eu disse, deixa o like, se inscreva e bora trocar essa ideia. Começando, é claro, falando do continente europeu. A Liga dos Campeões teve mais jogos na quinta-feira, né? Nessa semana inicial, nessa primeira rodada dividida em 3 dias, terça, quarta e quinta. E ontem, Barcelona e Manchester City estrearam, né? Dois grandes jogos, Barcelona enfrentando o Newcastle na Inglaterra, no St. James Park, que aliás estava bonita, hein? A torcida do no St. James Park fez uma festa magnífica. A torcida do Newcastle soube torcer, soube apoiar, mas quem saiu com a vitória foi o Barcelona. O Barcelona sem Lamine Yamal, mas com Rafinha, mas com Rashford, né? Nova contratação para a temporada. E foi ele quem decidiu. Rashford botou a bola embaixo do braço e decidiu. Fez inclusive um golaço, uma pancada de fora da área. E para quem estava meio desconfiado se a contratação do Rashford era boa ou não, acho que é, viu? Já deu para se provar no primeiro grande jogo, para ele se provar sem o Lamine Yamal, né? A dúvida do Barcelona da temporada passada era essa: se sem Rafinha, se sem Yamal, se sem o Leva, os jogadores conseguiriam decidir. Eu acho que o Rashford mostra que é esse jogador. Quando não tiver nenhum dos três, ele pode ser o quarto, a quarta peça que entra e decide. Ontem colocou a bola embaixo do braço, como eu disse, e decidiu. E aí fica mais do que provado, né? E aí, seguindo, o Rashford seguindo jogando bola, vai ficar mais do que provado que o Manchester United virou um cemitério de jogadores, né? Virou um cemitério de jogadores, porque todo mundo que sai desse Manchester United consegue praticar futebol do jeito que a gente espera, né? O Anthony jogou bola no Ajax, chegou no United, morreu, se ressurgiu, renasceu no Real Betis. O Rashford vai seguir pelo mesmo caminho. Então, também, não só falando da Liga dos Campeões da Europa, falando também desse United, vai se provar mais uma vez, né? Mais uma vez vai acabar se provando que quem sai de lá acaba jogando bola. E o Rashford fez isso ontem, a vitória por 2-1. Newcastle no comecinho do jogo pressionou, fez aquela marcação alta. O Barcelona é esse time que joga com a linha de defesa alta, né? E o Newcastle tentou aproveitar isso, na chance que teve não aproveitou. E aí o Barcelona, depois com o Rashford, conseguiu vencer o jogo 2-1. O Gordon ainda marcou um gol final para o Newcastle, mas o Barcelona larga do jeito que a gente esperava com a vitória. E o Newcastle mostra que tem time para conseguir um pouquinho mais longe nessa Champions, mas quando enfrentar um grande vai ter que fazer um jogo perfeito. Não foi o caso ontem. O Barcelona, depois que abriu o placar, ainda conseguiu controlar bem mais o jogo. 2-1, vitória do Barça na Inglaterra, no St. James Park. Como eu disse, a torcida fez uma festa magnífica. Manchester City e Napoli, outro grande jogo que a gente esperava. O reencontro, né, do De Bruyne com o City durou apenas 26 minutos. Isso porque o Napoli teve o seu capitão expulso e aí o De Bruyne foi sacrificado, saiu da equipe aos 26 minutos da primeira etapa. E o City venceu, né? O City venceu e o destaque vai para o Haaland, que chegou a 50 gols na Champions. É o jogador mais rápido a conseguir 50 gols, a alcançar os 50 gols na Champions League. 49 jogos precisou o Haaland para fazer 50 gols. O City venceu, o outro gol foi do Doku, 2-1, e o City
mostra que vai ser difícil pará-lo quando tiver Haaland em campo, com a rapidez do Doku, com o Bernardo Silva, capitão, jogando muita bola. É o Pep Guardiola com essas peças que a gente às vezes olha e fala assim, ah, não é possível, Guardiola não vai conseguir fazer esse time jogar bola. E o Guardiola conseguiu fazer o time jogar mais uma vez. Eu estou inclusive abrindo aqui para a gente ver junto a escalação do City, que chama atenção, né? É um City, venceu por 2-0, né? Eu falei 2-1, mas 2-0. Como eu disse, o Di Lorenzo foi expulso e o City venceu por 2-0. A escalação do City foi Donnarumma, Kuzanov, Rubem Dias, Gvardiol e O'Reilly. Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Reinders, Doku e Haaland. Esses os 11 iniciais do Manchester City, que venceu por 2-0. Falei 2-1, mas 2-0 fica aqui corrigindo. E a vitória do City com o Haaland sendo esse destaque aí, alcançando 50 gols, o jogador mais rápido a fazer isso em uma edição de Champions League, tá certo? Copenhague e Leverkusen jogaram, né? Empate em 2-2. E tivemos algumas goleadas, né? Algumas goleadas. Foi o dia, inclusive, que mais teve goleada na Champions nesses 3 dias. O Eintracht Frankfurt goleou o Galatasaray 5-1. Galatasaray saiu na frente, depois não viu a cor da pelota. 5-1. Um passeio, assim como o Bruges. O time da Bélgica venceu o Mônaco 4-1. Mais um passeio, mais uma goleada. Muita gente esperando coisas desse Monaco, mas por enquanto quem veio foi o Clube Bruges 4-1. E o Sporting goleou o Kairat 4-1 também, o Sporting na sua casa goleando o Kairat. Então o dia com mais goleadas nessa Champions, que já começou daquele jeito, do jeito que a gente gosta, com surpresas, com polêmicas, com emoções, com quebra de recordes, com goleadas. É a Liga dos Campeões da Europa nessa primeira rodada, começando do jeito que a gente gosta. Inclusive falamos aqui, né? 3 dias falando de Champions League, é bom demais, né? A Champions é bom demais. Semana que vem começa a Europa League, que também promete. É uma liga que sempre traz surpresas. Equipes que a gente acha que, time grande, vai passear. Não, calma. Europa League, então, começando semana que vem. Obviamente, traremos aqui também destaques da Europa League. Campeonatos europeus movimentando, né? São os campeonatos europeus movimentando a semana. Essa semana com Champions, semana que vem tem Europa League. Por falar em campeonatos continentais, temos que falar de Libertadores, que também ontem teve rodada. Tivemos jogos. São Paulo e Flamengo entraram em campo. O São Paulo foi ao Equador enfrentar a LDU e o Flamengo recebeu o Estudiantes. Vamos começar a falar do São Paulo. O que acontece com o tricolor, hein? Sei não, hein, São Paulo? Sei não! 2-0. São Paulo perdeu no Equador. Poderia ter sido 3, porque no final do jogo o Rafael faz uma defesaça. Se fosse 3, eu ia falar aqui que já era, tá? O 2-0, ele é reversível porque a LDU não mostrou assim um futebol vistoso. Pelo contrário, né? O segundo tempo foi totalmente do São Paulo. São Paulo atacou, tentou de tudo quanto foi jeito, mas não marcou gol, desperdiçou chances. E a LDU, quando o São Paulo era melhor, faz o segundo gol, 2-0, traz uma vantagem grande para o Morumbis. E o São Paulo vai ter que correr atrás. Vai ser uma típica noite de Libertadores, né? O torcedor vai apoiar, vai gritar e o São Paulo vai ter que correr atrás do resultado. É reversível, como eu disse, porque o São Paulo mostrou esse poder de reação. Vai ter que fazer isso e converter a chance que não converteu no Equador. Destaque negativo para esse São Paulo foram as falhas, né? Os gols saíram em 2 falhas. Na primeira, uma bola nas costas do Cedric. E aí o São Paulo tomou o primeiro gol e o segundo gol tentou saiu jogando errado. A LDU aproveitou e fez o 2-0. Então, olho, porque o tricolor vai ter que jogar muito no Morumbis para reverter esse resultado. Como eu disse, a LDU não é um time vistoso, não é um time que conseguiu esses 2-0 e você fala, acabou, não tem como. O São Paulo tem condição de reverter, mas tem que abrir o olho, hein? Tem que abrir o olho.
Obviamente também tem a questão da altitude, né? A gente não pode deixar de falar nisso. Interfere demais, mas ficou até que barato, né? Porque o Rafael, como eu disse, salvou ali no último lance o 3-0. E aí, torcedor do São Paulo? Pergunta pra você. Você acredita na virada? Você acredita que o São Paulo no Morumbi vai reverter o resultado e vencer e avançar de fase? Quero que você deixe aqui o comentário e fale a sua opinião sobre isso, tá certo? Por outro lado, o Flamengo jogando no Maracanã lotado, venceu o Estudiantes 2-1. O Flamengo começou o jogo voando, do jeito que a gente espera ver esse time do Flamengo, né? Essa é a grande discussão. Esse Flamengo é um time que a gente já espera dar show. E o Flamengo começou assim, 2-0 em menos de 10 minutos, você esperava. Hoje é goleada, hoje os argentinos não vão ver a cor da bola. Não foi isso. O Flamengo sentou em cima do resultado, teve chances, não conseguiu reverter, e aí o juizão resolveu aparecer. Verdade seja dita, né? O juizão resolveu aparecer, parou de dar cartão pros argentinos, olhava assim, a falta acontecia, ele virava o rosto, o juiz apareceu, o Flamengo gostou, e aí num lance onde o Plata é chutado, o juiz expulsa o camisa 50 do Flamengo, expulsou o atacante do Flamengo. Vou te falar, viu? O juizão deu uma ajudada pro Estudiantes, que depois da expulsão conseguiu o gol 2-1. Vai pra La Plata pra fazer um gol, o Estudiantes, e levar a partida para as penalidades. O Flamengo, se jogar do jeito que jogou, o Flamengo leva, assim. Não vejo também o Estudiantes, assim como eu falei do River, eu não vejo o Estudiantes com poder de, em La Plata, na Argentina, fazer um jogaço, envolver o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tá com essa vaga encaminhada. Essa parte final do jogo com a expulsão do Plata, com o juiz não marcando algumas faltas, não distribuindo cartões para os Estudiantes, pode ter dado uma pesada, mas aí, semana que vem, você anula tudo isso, vai pro jogo na Argentina e faz o seu papel, joga a bola. Flamengo, se jogar bola, esquece, é meio imparável essa equipe do Felipe Luiz, essa equipe do Flamengo. Destaque pro Pedro, né, que marcou, joga bola. Camisa 9 joga bola, é um centroavante diferenciado, fez um dos gols da vitória do Mengão, tá certo? Foi isso, nosso resumo, hein? Velocidade máxima no nosso resumo. E agora nós vamos pro nosso top 3 aqui, começando com o Haaland, né? 50 gols em 49 jogos em Champions League, o jogador mais rápido da história a fazer isso. E aí eu queria deixar um ponto de interrogação aqui para vocês. Será que o Haaland será o maior 9 da história? Né? Tivemos excelentes camisas 9, excelentes centroavantes. Será que o Haaland vai se tornar o maior entre eles? Eu tô achando que sim, viu, gente? Eu tô achando que a gente tá vendo o maior 9 da história. É diferenciado, sabe marcar gols. Ah, mas ele não sai tanto da área. Ai, mas ele não ajuda na armação do jogo. O camisa 9 tem que fazer gol. O camisa 9 tem que estar lá e em 1, 2 toques resolver. É o que Haaland entrega e obviamente que a equipe do City o ajuda, o volume de jogo o ajuda, mas ele fez isso no Salzburg, ele fez isso no Borussia e ele faz isso no City, então não é só a equipe que ajuda, né? Que a gente falou de Salzburg e Dortmund, que vocês sabem, vocês que conhecem o futebol, sabem como jogam. E aí ele chega num City que joga para marcar gols, com um camisa 9 que sabe marcar gols e está dando o resultado que está dando. Então, olho, porque eu acho que a gente está vendo parte da história, né? Parte da história, a gente fala aqui, a gente conta a história, a gente vai vivendo junto com a história do futebol, né? E a gente viveu uma era aí de Cristiano Ronaldo e Messi, e a gente está vendo a era do Haaland. Pode ter certeza que a gente vai colocar ele lá no patamar de cima, viu? Eu já o coloco ali no patamar de cima, e o garoto, a gente pode assim falar, né? O garoto sabe marcar gols, então é o meu top 1 do dia. O top 2, eu vou colocar o coletivo do Flamengo. O coletivo do Flamengo é muito forte, o Flamengo joga bola, a gente sempre quer ver show desse Flamengo. Esse Flamengo, quando a gente vai olhar, vai assistir, a gente fala assim, eu quero ver o Flamengo dar show, eu quero ver o Flamengo golear. E o coletivo do Flamengo é diferente. Ontem abriu 2-0 e todo mundo achou que ia ser um passeio. Deu uma sentada no resultado, mas esse coletivo do Flamengo é forte. O Pedro, quando tá em campo, ajuda demais.
é um centroavante incrível. O Saul joga bola, o Arrasca joga bola. Ontem o Arrasca nem foi tanto destaque assim, né? Com chute, sacou? Mas ele organiza, ele é o verdadeiro 10 de faixa para organizar esse coletivo do Flamengo. Felipe Luiz, um excelente treinador e sabe fazer a sua equipe jogar bola. Então, meu segundo destaque, meu segundo top é o coletivo do Flamengo. E meu terceiro e último top é: a altitude faz diferença, o que faremos sobre isso? A altitude faz diferença, gente. A gente viu em jogo do Brasil, a gente viu em jogo de Libertadores e ontem mais uma vez a gente viu a altitude fazer diferença. O que faremos sobre isso? Como enfrentar a altitude? Não acredito que Conmebol, não acredito que FIFA vá tomar alguma medida sobre isso. Então as equipes vão ter que se adaptar. E durante os anos a gente viu diversas formas, né? A medicina falando uma coisa, equipes com logísticas fazendo outras. E aí? A altitude faz diferença. O que faremos para não sentir tanta diferença? Equipes brasileiras têm que começar a pensar um pouco mais nisso, porque numa dessa uma classificação, numa dessa um jogo, pode ir por água abaixo. É o nosso top de hoje, tá certo? Vou deixar uma menção honrosa aqui a Marcus Rashford, que sob desconfiança botou a bola embaixo do braço. Vai entrar no meu top. Hoje é sexta. Hoje vamos de top 4 então, né? Marcus Rashford também entrando nesse top, porque botou a bola embaixo do braço e resolveu pro Barcelona, tá certo? Destaque oculto. Aquele olhar que o narrador aqui olha e fala, aquele ali tem que ficar de olho, tem que destacar. Muitas vezes não é destaque, mas hoje vai entrar aqui no nosso destaque oculto Pedro. Se a gente fala de camisa 9, se a gente fala de homem gol, a gente tem que destacar o Pedro, que se movimenta, que faz pivô, que faz facão, que tem drible curto para quando tá dentro da área resolver. Ele resolve. Pedro é o nosso destaque oculto por aqui. Alô, Carleto Ancelotti. Tem que ficar de olho no Pedro, porque vai ser uma briga boa. Eu coloco o Pedro nesse balaio. Ah, se tem que ir, se não tem que ir, aí já não é um problema meu, porque eu não escalo. Eu narro e eu dou meus pitacos. Mas eu acho que tem que entrar nesse balaio. A gente fala em João Pedro, a gente tá falando em Caio Jorge, a gente tem que falar em Pedro. São centroavantes, são camisas 9 com características diferentes. E eu acho que a característica do Pedro, ela tem que ser utilizada em algum momento. Então, destaque oculto vai pro Pedro hoje, o camisa 9 que marcou gol e tem jogado muita bola. E muita gente dizia que depois da confusão com o Felipe Luiz já era, hein? E olha, mais uma vez mostrando que o professor estava certo, o jogador entendeu, botou a bola embaixo do braço e falou, vou jogar futebol, que é o que eu preciso fazer. Então, olho no camisa 9, olho no Pedro, nosso destaque oculto no dia de hoje, tá certo? Sextou, senhoras e senhores. E aí, faltou alguma coisa? Faltou falar de algo? Deixa aqui o comentário. Como eu disse, se inscreva, deixa o like, ative o sininho para você não perder nada. Nossa semana foi agitada, hein? Uma semana incrível. E aí, a gente volta na segunda-feira com o resumo do final de semana. Final de semana que tem sanção, hein? Tem clássico, hein? E, obviamente, semana que vem, como eu disse, Europa League. Semana que vem também começa o Mundial Sub-20. Então, a gente vai ter muita coisa para falar por aqui. Por isso, deixe seu like. Agradeço demais essa semana com vocês. Estamos de volta a todo vapor. Então, um beijo, um abraço. Eu fui.